就是说，我们这次营收到关于财经记里面的学在的经历。Graças ao Senhor que nós estamos podendo ver as lições e experiências da vida de José. 我们的经历，所有的经历来看，人必须要受过许多对付，或者许多的长进，那么才能为之所用。De acordo com a nossa experiência e de acordo com o que nós vemos, todos nós como pessoas precisamos passar por tratamentos, por situações, a fim de que sejamos úteis nas mãos do Senhor. 那么我们说小在的时候，他的故事就这样子。A história de José, então, nos mostra tudo isso. 本来以为小在他能够胜过女色的引诱。Ontem nós vimos que, talvez porque pensávamos, José, por ser forte e ter conseguido vencer a sedução sexual, 那么他的确被经历这样的事情。 então isso já foi uma experiência importante. 各方面女人有的人去引诱他，他不会受感动。 A mulher de Potifar, por tantas vezes, todos os dias tentando seduzi-lo e ele conseguindo vencer a sedução. 是的，这方面我们所有的神的儿女，盼望也能够胜过这方。 É claro, irmãos, que nós esperamos que isso seja uma coisa corriqueira, em que nós não caiamos e não cedamos a esse tipo de seduções. 我们神所有跟配偶配的是一个人。 Porque o Senhor é aquele que nos preparou apenas um companheiro ou uma companheira. 所以其他的人的话，不正常的经营。 Quando nós temos uma relação extraconjugal, isso já é anormal. 但感谢主， Graças ao Senhor, 我们圣经里所记载的学在，好像胜过女色。 a Bíblia registra, portanto, a história de José, que venceu esta sedução, esta tentação do sexo oposto. 圣经里的话语就说，所有的家庭里面把它扎起来的，都是给我们好的地方。 E todos esses pontos que nós podemos ver na palavra, a partir da palavra, são coisas para nós, benéficas para nós. 所以像这样子一个好的经历，胜过女色是个好的经历。因实际说来，胜过女色同异性的人，应该是正常的事情。 Como já disse ontem, a nossa atitude de não se deixar seduzir a essas tentações deve ser uma coisa normal, ordinária na nossa vida. 有的人把它已经看得太大的事情。 Não podemos ver isso como se fosse, puxa, uma grande vitória. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 所以小在他能经过几次的女人引诱，他能够站得住。 José sim foi uma pessoa que conseguiu se manter firme diante de tantas tentativas. 这个人好像经过试炼， Ele passou sim pela prova. 神就要用他。 E Deus, porque Deus queria usá-lo. 感谢主，我并不是说小在能够胜过女色，其实说是应该的。 Como já disse, não é o fato de José ter vencido essa tentação como se fosse uma coisa extraordinária. Isso deve ser a nossa vida normal. 我们做人走圣经方式的，一个人配一个妻子， Quando na vida, num relacionamento normal, um homem tem uma esposa. 是很正常的关系。 Essa é uma relação normal. 如果你一个人有另外一个配偶，另外一个
这朋友或者妻子的话， Mas se alguém, além do seu cônjuge, tem uma outra relação com outra pessoa, 实在说的是不正常的。 isso é totalmente anormal. 我们中国人是说的教导是孔夫子。 Vocês sabem que os chineses seguem muito o padrão moral de Confúcio. 孔夫小子，孔夫小子呢，他呢他的经历告诉我们， E o Confúcio, nos seus ensinamentos, ele falava o seguinte, 所以我们应该能够上得够这样的经历。 que ele falava, nós temos que vencer estas tentações. 所以，亲爱的弟兄姊妹，所以小在他能够经过几次的被人引诱。 No caso de José, ele venceu as várias tentativas da mulher de Potifar, 实 tentando 在说 seduzi-lo. 呢，从人的表现来看，是应该的。 De acordo com o padrão humano moral, isso é lógico, tem que vencer mesmo. 所以我们不要以为，关于另外的不同的配偶、不同的想看的朋友的话，这不正常的事情，我们尽量避免。 É lógico, irmãos, que nós temos que evitar totalmente qualquer tipo de relação anormal, como já disse, extraconjugal. 不是一般人的，是觉得软弱的人觉得胜不过。 No entanto, tem pessoas que são fracas e não conseguem vencer. 因为我从小也读过孔夫子的书。 Eu, quando criança, como eu já disse, eu estudava os ensinamentos de Confúcio. 关于这种道德方面的事情，我一直在遵守。 E nós éramos levados a cumprir com o padrão moral que nos era ensinado. 所以从配偶以外，另外有不同的女的就不同的男的，就是光景不正常，我们尽量避免。 E era nos ensinado que, dentro dos seus ensinamentos, que não podia haver uma outra relação além daquele com o cônjuge ou com o esposo ou esposa que lhe havia dado. 因为有的人生不过女生真的，那么我们要帮助她胜过这一切。 E então, dentro desses ensinamentos, falava-se muito em ajudar aquelas pessoas fracas que não conseguiam vencer essas tentações. Então, se dava atenção para o auxílio a elas. 那么感谢主，小在那个时候，埃及的这项并不是偶然的事情。 Mas voltando para José, para ele poder ser um governador do Egito, vemos que não foi um caminho fácil para ele. 他有许多不同经历， Ele teve muitas experiências diferentes. 都给他经历过了，都能够胜过了，所以他能够说，埃及慢慢的时候，埃及的修想。 Pelas quais ele passou, as quais ele venceu e o qualificou a ser governante do Egito. 所以弟兄们， Portanto, 所以 irmãos, 说呢，想胜过女色这个事情呢，不同的这个女色这方面的事情，实际是应该是很简单的。 então este item específico com respeito ao que José pôde vencer as tentações no aspecto sexual, isso é uma coisa devida, ordinária. 可是人看来好像觉得这个不得了了，哦哟，这个能够胜过生别的人。 E dentro do padrão moral humano, isso parece ser uma coisa muito grande, alguém conseguir ter essa atitude, essa reação. 中国人有道德观念的，对这孔夫子的道德，所以对这事情看得非常的严重。 E dentro do padrão moral humano, isso aí de fato é algo muito sério.
感谢主。那我们在教会里面呢，我们就把从前所有的人教导，尽量把它好的地方我们学得来。E nós que estamos na vida da igreja, tudo aquilo que nós aprendemos no passado, temos que ganhar o que é de positivo para poder aplicar a nós. 像我们刚所说的，胜过另外的，胜过自己朋友以外，另外做的事情不应该的。E como volto a enfatizar, esse assunto sobre vencer a tentação da sedução do sexo oposto, isso aí é algo que tem que ser normal, isso aí tem que ser, é uma coisa que é ordinária. 主要给我们悔改的机会。 Mas se ocorrer que alguém não consiga, o Senhor ainda nos dá chance de arrependimento. 所以我们神的儿女们碰见这样的光景的人，因为神的儿女那么的圣洁的，所以要知道我们整个避免这样的东西。 Porque nós estamos falando de filhos de Deus que somos, porque somos santos e santificados, essas coisas não devem nos tocar. 所以小在能够胜过这一切，一方面给我们榜样，一方面也给我们学习。 Portanto, o que ocorreu com José, por um lado, é um exemplo e também para tirarmos lições. 那么小在他的许多经历， E José teve muitas outras experiências. 比方说，到现在他被关到监牢里面去了。 Por exemplo, quando ele foi aprisionado. 他关到监牢里面是非常痛苦的。 Ser aprisionado é uma coisa que traz sofrimento. 小在这监牢里面，圣经里是哈有特别的记载，不从一个把人当作正常的人看待。 A Bíblia não registra todos os detalhes do momento do tempo do seu aprisionamento, mas destaca algumas coisas. 所以他在监牢里面一段时间，反而把许多人带领得救了，可以说。 Podemos aplicar o seguinte, que quando ele estava preso, o que ele fez? É como se ele tivesse levado muitos à salvação. 因为这样事情是应该的，不是说特别为了不同的身边的事情。 E isso foi algo muito espontâneo de José, não foi uma coisa extraordinária. 那么小在先有这个经历，慢慢就给他其他的经历告诉他。 E o Senhor foi dando essas experiências para José e outras mais. 他因为这个缘故，他被人诬告的，把他关到监牢里面去了。 E qual foi a razão de ser preso? Pelo fato dele ter sido injustamente condenado por essa questão. E nós sabemos que o ambiente da prisão é um ambiente que traz sofrimento. 现在不是，他把一个犯人、罪人给他看见，跟他讲。 Só que José, quando entrou na prisão, ele não considerou dessa forma, mas aproveitou para falar com os presos ali, ajudando-os para que eles mudassem a sua conduta. E então, no padrão moral, ele também ajudou as pessoas a se corrigirem dos seus erros. E por que Deus permitiu que José tivesse a experiência da prisão? Porque Deus queria usá-lo. Deus queria saber
como José vai reagir diante de tal circunstância. 但感谢主，现在总胜过这一切。 Graças ao Senhor, José pôde vencer todas essas etapas. 他在这边监牢里面的人，他一个一个的跟他的作为好人，为我这份罪。 Para com os presos, ali junto com ele, ele foi falando, foi conversando, para poder ajustá-los e levá-los de volta a uma conduta correta. 所以我想小在这监牢一段时间里面，他有许多好，许多去接触许多人，有许多而且这个人都醉了。 Certamente, nesse período em que José ficou preso, ele contatou todos os presos, e sabemos que os presos, eles eram criminosos. 他也知道如何去对付。 E soube também como tratar com 我想 eles. 小在监牢里面所做的一切，是我觉得我们应当把它宣扬出来，他是个好人。 E eu gostaria de ressaltar a conduta de José dentro da prisão, mostrando como ele atuava ali dentro. 感谢主，只要他做个管理的监牢的人了， Ele tornou-se no final um administrador da prisão. 为什么这样做呢？ Como chegou lá? 是要用他， Porque o Senhor queria usá-lo. 神要叫他经过各种经历， O Senhor o fez 将来为了治理埃及这条线上面， tudo 他的帮助。 Tudo isso que José passou ali era porque o Senhor queria que ele tivesse as experiências necessárias para um dia tornar-se governador do Egito. 包括谁在说的，有的人认为，小在那个塔里的女人的有，他是好像不得了的事情，实际上人看来，这是应该的。 Volto a enfatizar, não levem muito em conta ou extraordinariamente o fato de que José conseguiu vencer as tentações e as seduções. Puxa, ele... Não, isso na verdade deve ser algo normal. 虽然他被带关到监牢里面去了，但是他无辜的，他没犯他的罪。 Embora ele, por causa disso, tenha sido aprisionado, nós sabemos que na verdade ele não cometeu este pecado. 是他给他有很多的经历。 Mas Deus permitiu para que ele tivesse muitas experiências. 监牢里面监牢大家都痛苦，看看现在你自己如果放在监牢里面怎么做法？ Todo mundo que é preso, colocado em prisão, passa por sofrimentos, por situações, mas Deus queria saber, eu quero ver como José vai reagir dentro da prisão. 现在他有这样的经历，在监牢里面碰到很多的人，每一个都是罪人，那么他有这样的经历，给他将来做宰相的时候是有大有的用处。 Portanto, Deus permitiu que José, ali dentro, conversando, relacionando-se com aqueles presos, muitos deles criminosos, pudesse aprender essas lições para que então soubesse mais adiante como administrar um país, governar o Egito. 本小呢还有一个难处，他在自己的12兄弟中间，好像他是比别人聪明，他特别显出来。 Mas tinha um fato em José que talvez incomodava os seus irmãos, uma vez que José, entre os seus irmãos, era mais inteligente, ele se sobressaía, o que provocava algo nos seus irmãos, 撞着别人的肚子了， que era ciúmes. 所以关到监牢里面，关了很久。他在监牢里面把所有犯人都慢慢一个算过来。
E isso foi antes, né? Na juventude de José. E depois que ele foi preso, ele encontrou-se com esse grupo de pessoas presos, com quem ele se relacionou. Isso aí, só falar dele, só tem coisas que seja, O que eu quero mostrar para vocês é que para ser um governador do Egito, segundo o homem depois de Faraó, não é um processo fácil de chegar lá. E o relacionamento interno ali na prisão, com aquelas pessoas violentas, malvadas, e pelo que nós cremos, a conduta de José para com estes fez com que muitos deles mudassem de conduta, passassem a ter uma conduta adequada. Mesmo que ele tenha sido injustiçado ao ser preso, mas José estava em paz. Porque ele aproveitou a ocasião ali na prisão para ajudar as pessoas internamente. E como disse, José era uma pessoa muito inteligente. E quando os outros 11 irmãos souberam que um dia teriam que obedecer a José, com esta lição, nós temos que aprender algo. Não exponha muito a sua capacidade. Ajude de maneira normal as pessoas, os irmãos, para que consigam vencer e enfrentar os seus problemas. Dentro da prisão, ele foi preso e de pouco a pouco tornou-se um administrador da prisão. E Deus estava preparando José neste ambiente de muitas pessoas de característica violenta, alguns criminosos. O que eu quero mostrar aqui é: aproveitem e valorizem todas as experiências que Deus nos dá. Não é por acaso. É para que nós possamos ser pessoas adequadas para Deus. E pelo fato de José ser muito inteligente, e entre os irmãos, eles falaram: você sempre pensa que a sua maneira é melhor. E que talvez ele não tivesse aprendido antes muito bem essa lição. Com essa lição aprendemos: vamos aprender a nos ocultar mais do que se expor muito. Porque isso foi o que trouxe prejuízo para José.
E quando ele estava na prisão, os pontos positivos, as virtudes de José foram pouco a pouco ressaltadas. 许多犯罪的人，他找到去起诉，是他许多的经历。 E como alguém que administrava a prisão, ele tinha que conversar com todos os presos, relacionar-se com eles e 所 tal. 以神在他身上已经预备了， E tudo isso fazia parte da preparação de Deus em José, 预备了做将来的一些埃及人的接想。 para um dia tornar-se governador do Egito. 感谢主， Graças ao 一切 Senhor, 事情不是偶然的。 irmãos, as coisas não acontecem por acaso. 你去看看你自己， Olha para você mesmo. 每一个经历给我们， Cada experiência que Deus te dá, 有的是都是叫我们做个正常的人。 é porque Deus quer que nós sejamos pessoas adequadas. 如果你做不正常的话， Se você não é adequado, normal, 那你要学习如何成为正常的人。 o Senhor vai te dar outras experiências para que você aprenda a ser uma pessoa adequada. 所以他的在接纳这段事情时候，他的确是帮助很多的人， De fato, 接受了许多的功课，许多经历。 por um lado, então, na prisão, ele aprendeu muitas e muitas lições, e por outro lado, ele ajudou muitas pessoas. 还有我们在学在里面学的功课，就说不要太出头。 Então, volto a enfatizar essa outra lição que aprendemos em José: não se sobressaia tanto. 哎，我比你们都聪明。 Ah, veja como eu sou mais inteligente que vocês todos. 11个兄弟，他12个兄弟一起走的，他总是太显明了。 Eles eram 12, né? Então, entre os outros 11, ele se sobressaía, mostrava um pouco 他把 mais. 他的聪明太显露了， Ele expunha demais a sua inteligência, 因为他不知道这遭遇到别人的妒忌， o que provocou o ódio e o ciúme dos seus irmãos. 所以他其他的12兄弟非常恨他， Passaram a odiar José, 因为他太好了，那么成全了他们其他兄弟所有不对的事情。 e ele era alguém que criticava ou levantava os pontos negativos dos outros irmãos, o que provocou nos outros irmãos essa reação. 那么就是说，12个人里面，他是组长，他很会是组长， E ele era alguém que gostava de dar opiniões entre 很会 os 告 seus, 诉人怎么做 entre os 法。 seus irmãos. Gostava de dizer, faz isso, faz aquilo. 那么这当然，他太出头了，就受了其他的人的攻击。 Se sobressaía muito e então provocou uma reação contrária dos seus irmãos. 所以他在兄弟中间，他们有一次出去的时候， Então, em certo momento, ele teve que encontrar-se com seus irmãos, 因为他太有他的显示物，显示他对的部分显出来了，那么跟别的地方不同，所以人都对他没有办法讲，他做的是对的。 e lógico, José procurava fazer o correto, mas isso provocou o ciúme dos seus irmãos, 跟人家有妒忌他了。 os ciúmes, inveja. 当一别人有妒忌他的时候，那么人就是嘴里不敢讲，心里真的这样子。 E alguns deles não expressavam isso verbalmente, mas o coração já estava cheio dessa reação de ódio e 是 ciúme. 的，小才能够进到监牢里面去，这神给他许多不同的给他写了许多经历。 Deus permitiu que José fosse encarcerado para ele aprender muitas lições, experiências. 给所有的他们12个弟兄们一起出去的，他特别给人家，比人家都是主张，那么遭遇到别人妒恨了、妒忌了。 E por ser uma pessoa muito opinativa entre os seus irmãos, ele
provocou nos seus irmãos essa reação de 那么那个 ciúmes. 时候有没有人去指导他，告诉他，你要隐藏的。 Ele não tinha naquela época a sua esposa ou companheiro dizendo assim, ó, se oculta um pouco, não aparece tanto não. 12兄弟都恨他，11个兄弟都恨他。 E os outros 11 odiavam José. 他对的嘛，他说这小孩做的是对的嘛。 Por que tudo José faz dá certo? 那么有一天，他们带着去沙漠，挨在他人们挨在林子都是沙漠里面的。 E certa ocasião, então, ele foi ver os seus irmãos no deserto. Ali, naquela região toda era deserta. 那我们知道沙漠是没有根的，你脚踏上去了，你拔你下来。 Vocês sabem que andar no deserto não é fácil, né? Naquela areia fofa para caminhar não é fácil. 所以他在沙漠里，在家兄弟一道出去了，他话特别多，特别为所主张，使得别人都妒忌他。 E quando ele foi encontrar com seus irmãos, ele era muito falante, opinativo e tudo. Isso causava aos seus irmãos uma certa 那后来 repugnância. 兄弟怎么办呢？ E aí, eles decidiram, o que vão fazer com ele? 把他放在沙漠里面， Alguns falaram, vamos matá-lo no deserto. 一个人在沙漠不是容易胜任， Sem dúvida, se largar também no deserto uma pessoa, ele não sobrevive. 把他说沙漠里面去，一上去，那里活下来， Porque no deserto é aquele lugar ermo, né? Lugar. 没有多少地方能够站。 Não tem muito lugar para você poder de fato se esconder ou permanecer. 那么有一天，几个兄弟带着他一起去，可能他是太活动了，说了太多话了，妒忌他。 E quando ele se encontrou com seus irmãos ali, provavelmente porque ele era muito opinativo, falante, 就把他放在沙漠中间。 seus irmãos aproveitaram e falaram: vamos agora dar cabo dele. 那么其他人都走掉了， E daí queriam largá-lo lá. 意思说让他在沙漠里面自生自灭吧。 Vamos deixá-lo aqui para que ele mesmo morra. 是的，这是相当痛苦一件事情。 Com certeza, ser tratado dessa forma é um grande 他们掉 sofrimento. 到沙漠里面，要爬上去，沙就流下来。 E mesmo ele foi jogado numa cova, imagina, para sair de lá não tem como, porque é areia, escorregava. 所以在这样的情形，他被几个弟兄，他说一个弟兄就把他丢在那边，是吧？丢在那沙漠地方。 E essa foi a atitude dos seus irmãos para com ele no deserto. 那盼望他在那边没有人救他，他就是自然的死亡了。 E a intenção deles era essa mesmo, deixar ele lá para que morresse. 因为沙漠地方是有水，那边没水地方， Não havia água, 所以他很快的好像让他丢着他的兄弟们，其他兄弟走掉了。 então seria rapidamente o seu fim, uma vez que os seus irmãos se ausentaram de lá. 那么他们的一致以为，11兄弟以为他一定死掉了。 Então os irmãos dele estavam exatamente tramando a sua morte. 在沙漠里没有成活，是不是简单的事情？ Não é possível alguém sobreviver só no deserto. 如果没有人来救他们， Se não houver quem venha para salvá-lo, 没有其他的人，那么很容易他死亡了。 certamente o seu fim será a morte. 感谢主。 Mas graças ao 那么 Senhor, 他就把他兄弟们，11兄弟，把他丢在沙漠中间走掉了。 e essa era a programação deles. Vamos largá-lo aqui e vamos embora. 那么让他意思让他就死在那边了。 Deixa ele agora morrer por conta, né? 那么好，
那么他在那边的时候，最为难，他想爬上去杀就下来了，再到那边爬上去杀就下来。 E não havia como ele sair da cova jogando, porque não havia, querendo subir, escorregava. 那么，感谢主，主在就在身上一个工作。 Mas tudo isso fazia parte do trabalho de Deus na vida de José. 碰到一个双人队伍， Judá, então, seu irmão, quando viu, falou assim: não, vamos vender ele para os 他们是 midianitas 双人队伍， comerciantes 大部分是骆驼 que, 带着去的。 que passam pelo deserto com os camelos, vamos vendê-lo. 那么他们把小在就带出来， Aí tiraram José da cova 感谢主。 e o venderam para esses comerciantes. 为什么跟小在碰到那么多的事情呢？ Por que aconteceu tudo isso com José? 神要用他。 Deus queria usá-lo. 为什么你觉得，哎，神为什么这样子对你？教会里要，你工作有许多的苦难。 Às vezes você se pergunta: Senhor, por que se passa tudo isso comigo? Por que sofro tanto no serviço da igreja? 感谢主，主给你经历，给你为主用。 Deus está te dando experiências porque Deus quer te usar. 感谢主。 Graças ao Senhor. 所以小在经过这样的一个阶段，那么被丢在这所特沙滩里面，没有水喝，没有水爬不起来，一定死亡的。 José passou por essa experiência de ser deixado no deserto, sem água, sem comida, cujo destino seria a morte. 所以其他11个人，谁已经走掉了。 Os 11 outros irmãos, os outros irmãos pensaram: vamos largá-lo aí, vamos embora, deixa morrer. 最大的问题没水喝， O maior problema no deserto, na verdade, é a falta de água. 那么丢在那边，他们不能走掉，因为他已经死在那边。 Então, foi o que fizeram com ele, largaram lá para morrer. 感谢主，主要用他。 Mas como o Senhor queria usar José, 哎，碰到一班双人，骑着骆驼，那么他们这个行走，开启这个亚瑟嘛，就给他拯救出来了。 Deus preparou até mesmo que passasse essa comitiva de comerciantes ambulantes, né, no deserto, 那么 e para que ele fosse vendido. 这些经历都能给小在能够预备他将来走埃及的最享用的。 Tudo fazia parte dos bastidores da preparação de José para governar futuramente o Egito. 他为什么把双人把他救出来呢？因为他是法老的代表。 Por que Deus permitiu que os comerciantes o comprassem e o livrassem daquela cova? Porque para Deus ele seria governador do Egito. 经过好了， Já estava determinado por Deus. 所以亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, 小在的经历现在监牢里面，他学了很多功课。 ele aprendeu essas lições aqui, aprendeu essas lições dentro da prisão. 到监牢出来了，那个弟兄们，他太出头了，那么弟兄们恨他，就把他丢在沙漠里面。 Aprendeu a lição de se ocultar, uma vez que ele era alguém que sobressaía demais, o que provocou essa ciumeira dos seus irmãos. 那后来被双人，骆驼队的双人把他救出来了。 Deus providenciou essa comitiva de comerciantes para passar exatamente ali para que ele fosse vendido. 现在他经历身上很多的经历。 Vejam então quantas experiências Deus proporcionou para José. 感谢主。 Graças ao Senhor. 所以每一个人能够被主用的人，一定许多的经历的。 Cada de nós que será usado ou está sendo usado por Deus tem que passar por muitas experiências. 我不敢说每一个经历都是苦的。
Eu não digo que todas as experiências sejam de sofrimento, 神其实没有经历都的试炼我们， mas certamente Deus usa todas as experiências para nos provar. 碰到一个环境也火一样的炼我们， Certas experiências são como fogo ardente para nos purificar. 这样的试炼，从不该有的东西都被它试炼出来。 E essa provação pelo fogo é para eliminar tudo aquilo que não deve mais estar em nós. 都对我们有益处的。 Isso é benéfico para nós. 那么他被双人，一般路过的双人把他救出来以后， Depois que ele foi, então, vendido para esses comerciantes que o tiraram, livraram da cova, 一直走一个埃及人，慢慢的，因为他的聪明智慧被法老提拔起来了。 ele foi para o Egito, passou por todas as experiências, daí caiu na graça de Faraó, mais tarde que o fez governador. 到最后，也是挺归他来做法老。 Para tornar-se o segundo homem depois de Faraó. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, 我们每一个被主用的人，为什么在我们身上有那么大的难处？ nós temos que entender por que nós que seremos e somos usados por Deus, precisamos passar por tantas experiências, algumas delas dificuldades. 我们应该感谢赞美主。 Em tudo temos que dar graças ao 这些 Senhor. 都是为了我们的益处的， Tudo isso é para o nosso bem, 使我们经历各种的苦难。 para que passando por tantas experiências de sofrimento, 那么经历这个难处，把我们这苦难，借着这苦难，把我们不该有的东西都对付掉了。 nós possamos aprender a vencê-las e, por causa dessas experiências, permitir que Deus elimine o que não deve permanecer em nós. 后来，他们已经法老被选中他来做法老， Por fim, Faraó o fez governador. 因为埃及地方太大， Como vimos, Egito era uma 大的沙漠，都是沙漠。 Era uma terra muito grande, na sua maioria coberta de deserto. 法老当然到其他地方也是他做法老，那把这方面地方嘛，就交给小人来管。 Faraó, ele tinha o seu império muito expandido, não era só Egito, mas a parte do Egito ele entregou para José. 所以前面一切的难处，都成为小人的学的功课。 Vejam bem, todas as dificuldades que José enfrentou na sua jornada tornaram-se benéficas para ele no momento de ser 那 governador. 么，借着他的人帮助人，或者是做人对的人，那么慢慢就被法老看中了。 Por ser uma pessoa de uma conduta adequada e também de ser uma pessoa que sempre ajudava as demais, isso tornou-se algo muito importante quando o faraó pôde escolhê-lo. 埃及那个沙漠太大了， O Egito, por ser uma terra muito deserta, 当法老到别的地方去做法老的时候，他就把这个地方交给他了。 para administrar aquele lugar, Deus entregou para 这地方 José. 在哪里呢？就经历的红海。 E esse lugar que José administrava era exatamente a parte do rio Nilo, o delta do rio Nilo. 一方面有沙漠，一方面有红海。 Por um lado era deserto, por outro lado o rio Nilo. 这个地方虽然是沙漠，但神给了尼罗河的水， O rio Nilo ele regava toda aquela terra. 所以尼罗河的相当的水流相当多， E 所以在尼罗河的附近啊，都水流出去的。 o volume de água do rio Nilo é bastante grande e ele abria em muitos outros afluentes. 所以尼罗河的附近因为有水的缘故啊，出产很多 E certamente onde há água, há produção.
那么他们自己也不知道。那么后来小在慢慢的成为州法老了。E José, como governante do Egito, 啊，那么当有一天天下饥荒的时候，那么小在他的怎么办呢？他带领他的几个孩子到法老那边去，到埃及去挑粮。e José já era governador do Egito, e ocorreu que em Canaã houve grande fome e seca. Jacó então ficou sabendo pelos seus filhos que havia mantimentos no Egito, e todos desceram para lá. 小在已经做一个地区的一个法老了。E José já era governador do Egito. 所以现在的挑粮，因为埃及是饥荒嘛， Então 他们 Canaã, 买粮食了。 terra de Canaã estava então em seca, em fome. Então eles foram para o Egito comprar alimentos. 小在，他们不认识小在，小在还认识他们。Quando eles desceram para o Egito, logicamente que os seus irmãos 没有跟他说 não 明 reconheceram 没有跟他 José, 说明 mas José os reconheceu. 所以有了这样的经历，那么他最后他承认，哦，这是雅各的神子而已。 E daí, na segunda ocasião em que ele se encontrou com seus irmãos, foi quando ele se deu a conhecer: sou José. 当他们小在根本小在，他人慢慢长大了，当然能重新他想到，这是我的兄弟。 Ele, porque cresceu, os anos passaram, ele reconheceu os seus irmãos. 所以其他以色列人根本不认识这小在。 Mas os seus irmãos não o reconheceram porque ele mudou de fisionomia. 那么世界饥荒的时候嘛，红海旁边相当很丰富。 E todos que estavam na terra de Canaã sabiam que no Egito havia muita fartura. 他就到埃及去挑粮。 Foi quando então o Jacó enviou seus filhos: vai lá então no Egito comprar mantimentos. 那个时候他也走了，是已经走法老了，就新走带头人的， José já era governador. 他人样子也变了。 Fisionomicamente ele havia crescido, logicamente mudou. 那么以色列人谁个支派的人就去了， Seus 11 irmãos então foram, seus 10 irmãos 不 foram 认识亚瑟， e não reconheceram José, 因为亚瑟已经你起码在长大人的变化。 porque ele havia já 可 vários anos se passaram. 可他们不认识亚瑟就是他兄弟的兄弟。 José os reconheceu sim como seus irmãos. 感谢主，这是一个故事，说到埃及人的故事。 Então tudo isso a gente vê na vida de José. 啊，那么埃及人就这样子去挑粮，他的要说有认识的啊，这种就是我活的时候，他们把我丢进海边是这边人，这就沙漠里面就这边人。 E quando encontrou com seus irmãos pela primeira vez, ele se lembrou: foram vocês que me jogaram na cova querendo me matar. Lógico, não falou isso, né? Ele pensou. 开始里挑粮的时候，他认识不肯承认。 Ele não se deixou conhecer da primeira vez, 当第二次再去挑粮的时候， mas da segunda vez, 他自己还是忍不住哭了。 ele não suportou e se deu a conhecer e chorou. 这是雅各的儿子， Falou assim: sou eu, filho de Jacó, José. 我雅各的儿子。 Vocês são filhos de Jacó, eu 他们 também. 接受苦，没有粮食，这样的他们慢慢的承认了，哦，这就是重新兄弟了。 Aí os seus irmãos reconheceram: puxa, esse foi José que nós tentamos matar. 感谢主，这就是在埃及记里面的
这个故事 Esta é a história de José. 那么这里面讲的许多东西， E, logicamente, tem muitos outros aspectos da vida dele que nós poderíamos falar. 现在已经快12点钟了，我 O 就停下来了。 tempo, lógico, não nos permite, já é quase meio-dia. 我盼望弟兄们， Mas espero, irmãos, que com o que falamos, 像你所认识的，把它补充也好。 você pode, no seu compartilhar, complementar com o que você também tem de experiência 希 e 望彼 conhecimento. 此大家达到帮助。 Para que então, em pequenos grupos, possamos nos ajudar mais mutuamente em cima dessa 如果没有 palavra. 嘛，我们帮一组组的把这个信息重新的往前。 Então, podemos agora, em pequenos grupos, revisar essa palavra. E aí, enquanto vocês compartilham, complementem o que vocês sentem. 把这信息藏在我们里 Para que 面。 essa palavra, ela seja Tá bom. depositada dentro de nós. Tá bom assim? 我们分组来分享。 Então vamos ficar todos de pé e revisar em pequenos grupos.